Queridos companheiros, Jesus nos guarde e nos abençoe. Esse tema, a existência do céu, do inferno, de camadas intermediárias, nos suscita a grande questão humana: para onde vamos, se é que vamos? E isso decorre da dinâmica evolutiva que gerou o estado de autoconsciência. Nós sabemos que existimos, nós sabemos que nascemos, nós temos consciência da temporalidade, e é natural que com esta consciência nos perguntemos: há algo além do que nós percebemos? A história da humanidade está referta de buscas sobre essa outra fase, se ela existe, como ela se apresenta. E nós sabemos que vagamos numa grande variedade de teorias que explicitam esse modo de lidar com a situação da autoconsciência da própria morte. No extremo polo do sensorialismo, que diz que só existe aquilo que os nossos 5 sentidos se apercebem em consciência de vigília, portanto acordados, nós criamos a noção que chamamos de materialismo. Não há nada depois que se morre, do ponto de vista da consciência, do ponto de vista daquilo que chamamos de psiquismo. Tudo se encerra na desagregação molecular. Não é uma teoria recente. Já existiu nas escolas dos Charvakas, na antiga Índia, antes que tomasse corpo a doutrina do Vedanta, e estava presente na tradição grega, quando tudo era formado de matéria e se concebeu o átomo, a substância primordial geradora da matéria, ou se trabalhou com os 4 elementos básicos: a terra, o ar, o fogo e a água. E tivemos posteriormente o materialismo emergente com o surgimento da Renascença, o aparecimento da noção de que o que vale é aquilo que é pesquisável, quantificável, mensurável de um modo geral. E o materialismo foi ganhando corpo. A época inicial, os grandes pensadores, ainda existia uma compreensão espiritual. Descartes falava em nome do espírito de verdade, é assim que ele se dizia, pensador. Newton era um admirador de Deus e vivia muito ligado à alquimia. Mas já na época de Napoleão Bonaparte, na França, então, pós-destruição da monarquia, já tínhamos uma outra cultura. Laplace dizia que Deus era uma hipótese inteiramente dispensável para a compreensão da astronomia. Bentham dizia que o utilitarismo é o que importa, o que é útil de imediato, culminando de tudo isso com o materialismo histórico e dialético. E ainda hoje, a Europa, principalmente, vive sob a égide desse tipo de concepção. Em recente livro, o filósofo francês Luc Ferry diz que a filosofia tem como base explicitar esta questão da vida e da morte. De certa forma, ela é uma teoresis, e teoresis quer dizer aquilo que busca se há algo transcendente, theos, o transcendente, mas tem uma prática de um modo geral. E ele conclui, então, que em que pese a existência de várias teorias ou várias teoreses, a única consistente, clara e evidente por si mesma é a teoria materialista. O que ele lamenta, porque, segundo ele, melhor explicação seria a teoria cristã, se fosse verdade. Mas como não passa de uma fantasia, temos que nos contentar com a nossa finitude, com a nossa tentativa quase que insana de nos perpetuarmos, seja através de fenômenos sociológicos, as homenagens, os títulos, as biografias ou os discípulos, seja através da genética, da procriação do indivíduo, através da manutenção das espécies.
E assim o materialismo tomou conta dessa civilização e chegou aos nossos arraiais. E embora nos digamos espiritualistas e mesmo espíritas, a noção da sensorialidade, da materialidade dominante, fez com que a civilização se estruturasse dessa maneira. Essa é a única versão? Seguramente não. Há muito tempo já existia uma outra teoria que nós chamamos de teoria dos estoicos, a teoria da filosofia grega naquela fase do aprender a viver e ser feliz o máximo possível. Mas eles sabiam que uma vez a vida, a morte física, o indivíduo retornava à sua origem, ao seio da totalidade, ao seio da plenitude, mas o fazia sem uma individualidade e de uma forma inconsciente. E por isso mesmo não valia grande coisa. Era como se fôssemos ondas que de repente desaparecêssemos no oceano, que já não mais regulava-se dessa forma. E então temos assim todo o esforço dos estoicos para minimizar o sofrimento e garantir o bem-estar de imediato, porque depois vira-se luz na consciência de totalidade divina, mas sem identidade e sem consciência da própria existência. É o chamado, a noção clássica de dissolver-se no panteísmo, isto é, na totalidade divina, que é formado dessas centelhas divinas. Assim advogavam alguns. E então eles criaram uma característica básica para lidar com o sofrimento. Mostrar que ele é passageiro, que ele é fruto da nossa percepção, do modo como interpretamos a realidade, e o que nós devíamos fazer é comentar todos os dias sobre o término da vida. E criaram então uma forma de despedida entre os familiares. Eles se despediam assim: boa noite, nossa última noite. Porque podia ser, de alguma forma, alguém podia desencarnar, mas toda noite era sempre a última noite, até que sobrevinha a última das últimas noites, se assim podemos dizer, quando havia a oficialização da inexistência da vida física. E eles então diziam que o melhor que se podia fazer era viver na temperança, viver na moderação, porque tudo que estava aí de prazeres imediatos assolava os apegos, os desejos, as paixões, e logo mais todas desapareceriam de alguma sorte. Então, por isso mesmo, não fazia sentido viver essa vida intensamente, como os chamados epicuristas, que na verdade não eram assim pensados por Epicuro, mas que se tornou uma linguagem popular. Os hedonistas, aqueles que têm um prazer imediato, fruto dos instintos básicos de sobrevivência. Evidentemente que esta proposição da temperança já significa algum avanço em relação ao materialismo, porque se formos conceber as consequências da vida que acaba no nada, nós nos sentiremos facilmente atraídos pelas facilidades do viver e mais ainda pelas facilidades da fuga do morrer, quando as circunstâncias da vida não forem agradáveis, não forem relevantes para a nossa esperança e para a nossa alegria. Eu me recordo de um dos colegas que ele me dizia o seguinte: se eu soubesse, ele era materialista, que eu tenho uma doença fatal, destas que dá muito sofrimento, aí eu não teria dúvida, faria um bem à humanidade, principalmente à sociedade baiana. Eu digo: que bem você faria? Eliminaria 3 políticos de imediato, porque não haveria problemas, logo mais eu desencarnaria, todos os 3 e mais eu estaríamos livres, e a sociedade me veria como um grande benemérito no futuro, porque eu livraria dessa ditadura pública que há nesse Estado. Era assim que ele pensava. Ele continua vivo até hoje, e os 3 políticos já desencarnaram. Não pela ação e graça da sua mente, mas por causa da idade, do tempo e da vida como tal. Mas essa é a consequência natural de quem acha que o nada vai acontecer dessa forma. A outra consequência, no caso panteística, é algo parecido, como reflete Allan Kardec. Porque se eu não vou ter consciência de nada após a morte, é como se não houvesse nada. Embora eu continue
sobre uma forma muito especial de integração cósmica. Mas vemos a terceira hipótese que agora diz, olha, a vida é uma vida que tem consequências após a morte. E essa conta é feita muito claramente da seguinte maneira: aquilo que fizermos aqui, segundo certos princípios, terá uma reverberação ad eterno, seja lá o que for. Então, se eu for um indivíduo que por alguma razão não seguir certas regras, normas de bem viver e me enveredar por aquele caminho que chamamos caminho do mal, eu merecerei uma pena significativamente grande. Esta pena é algo problemático, algo sofredor, algo que vai nos atacar de alguma maneira. E como a tradição grega falava que nas entranhas da terra estaria essa grande região, onde ficam os vulcões, então ela deve ser entranhas muito quentes, infernais, era o infraerno, quer dizer, abaixo do solo, e lá então eu arderei num fogo permanente que nunca me queima, mas eu sinto o queimor e sinto o ardor. Esta é a consequência natural para quem não viveu adequadamente. Mas é claro que logo mais se suscita algumas questões, porque um equívoco temporal suscita uma pena de natureza eterna. Isso já dá um conflito, ainda mais quando essas teorias espiritualistas estão baseadas em um ente supremo que se diz justo, bom, generoso e quejandos, e às vezes se atribui a característica de paternidade. Como foi que ele elaborou esse jogo de contas de que, uma vez cometidos os equívocos, se não há apropriadamente e rapidamente um arrependimento e, portanto, uma superação da culpa e uma absolvição, a condenação aparece da melhor forma possível. E que condenação? Não se trata de uma prisão perpétua, porque a prisão perpétua acaba com a morte. Aí, no caso, é um castigo eterno, para onde irão algumas criaturas. Abrindo um parêntese, perguntaram uma vez a Santo Agostinho, aliás, ele divulgou isso, para onde iam, o que fazia Deus antes de criar o mundo? A sátira de então diz que popularizou-se por Santo Agostinho a seguinte frase: estava criando o inferno para colocar as pessoas que fizessem esse tipo de pergunta. Então o inferno também tem uma destinação, não é somente para os que pecam, é os que perguntam coisas indevidas. Então preste atenção ao que vocês perguntam. Mas depois criou uma outra situação, quer dizer, depois não, na sequência natural. Existirão uns poucos, eleitos em algumas seitas, e às vezes numericamente controlados, que são 144 mil, que desfrutarão, por causa dessa vida terrestre, uma vida futura muito feliz, plenamente feliz e eternamente feliz. É a mesma desproporção, uma atitude temporal gerando um resultado atemporal, um conjunto de ações efêmeras resultando numa vivência do eterno, a felicidade eterna. Então, temos aí as duas opções. Mas não houve uma certa época que descobriu-se que existiriam alguns indivíduos que eram meiros, isto é, nem tanto a terra, nem tanto o mar. Eles se dividiam ora em boas ações, ora em más ações, conforme o rótulo que se dava. Em suma, era a turma da indecisão. Não sabia se ia logo para o mal ou se ficava logo na feira do bem. Esses indecisos formaram uma feira muito grande. E para eles que não tiveram tempo de avaliar durante o fenômeno da morte e se absolverem ou serem absolvidos por algum tipo de ritual, então dedicou-se a ele uma região intermediária para eles tomarem uma decisão. E chamou-se de purgatório. Então já temos uma terceira opção existencial. O purgatório, porém, é transitório. Há que se definir onde se vai ficar. Não se purga ad eterno. E é claro que a expectativa é que a maioria escape do purgatório diretamente para o céu, porque lá ele purgou aquilo que era negativo e foi adiante. Como vimos, são crenças naturais que nós fomos construindo ao longo da civilização e criando situações
de alguma forma, explicativas das nossas expectativas. Mas mais adiante criou-se um quarto lugar. Esse quarto lugar é para aquelas criaturas que não tiveram nem tempo de saber se eram boas ou más ou ficaram indecisas. Morreram muito precocemente, quase natimortes. Essas, então, ficaram numa região sem muita explicação do destino delas. Colocaram no limbo. É o que a gente faz com algumas pessoas. Quando não quer muito contato com elas, deixa-as no limbo. Mas uma coisa me aguçava a curiosidade. Por que algumas religiões, ou pelo menos uma delas, calculou em 144 mil pessoas o número de moradores do paraíso? Conversando com uma dessas pessoas, ela me disse o seguinte, que essas pessoas já estavam salvas por uma graça divina. Eu digo, piorou para mim, porque eu não comungo com isso, mas Jesus está lhe chamando para essa função. Eu digo, como assim? Você está me pedindo explicação, eu sou o intermediário de Jesus. Eu digo, e ainda há vagas? Porque do tempo de Jesus para cá foram milhões e milhões de pessoas e não completou 144 mil. Eu disse, não se sabe, mas se revela através dos atos aquele que crê e que estará salvo dessa forma. E aí eu comentei com ele, bem no estilo filosófico de quem faz análise crítica, mas meu amigo, se Deus fosse empresário, era um mau empreendedor. Por quê? Porque como é que ele cria bilhões de espíritos, pessoas, e só 144 mil dá resultado? Mas a mente humana é fértil. Ele virou-se para mim e disse, você raciocina em termos de quantidade. Esse é o seu problema. Deus não se importa com a quantidade. Ele quer qualidade. Com 144 mil é suficiente para ter a qualidade do reino dos céus. Eu digo, e o resto? Vai ter quantidade sem qualidade. De qualquer maneira, não é um excelente empresariamento. Mas era a crença dele, era o modo dele pensar, e assim ele se regulava em termos de vida de um modo geral. Então ficamos com essas 4 opções espiritualistas para o futuro pós-morte. Mas ainda existem outras mais ricas, mais ainda ligadas ao espiritualismo. E uma delas começa na tradição indiana, que um desses meditadores, chamados gurus, entronizou de tal forma que mandou colocar na sua lápide, não nasceu, nem morreu. Esteve viajando na terra de passagem durante o período, e aí dava a data de nascimento e de morte. Porque ele não nasceu, ele estava se referindo ao ser espírito. E não morreu, porque também estava se referindo ao ser espírito. Mas enquanto manifestação esteve aqui. E o que é que eles dizem? Eles dizem que existem várias camadas espirituais. Nessas várias camadas espirituais, reconhecidas como chamadas bardos, você pode se localizar numa delas em função do problema da morte, que é imediata, que é decisiva, melhor dizendo. E aquilo que você vive nos instantes da morte, que é uma síntese da sua vida, lhe coloca numa dessas camadas. Em primeiro lugar, você pode ter um impulso que vai para além de todas as camadas, o que na linguagem nossa ocidental corresponderia ao empírio grego, depois do 7º céu. Mas se você chegando lá tiver qualquer desejo, você decai. E se os desejos forem acentuados, você entra na roda dos nascimentos e reencarna. E por isso mesmo, vai dizer eles, você tem todas essas camadas, desde aquelas mais problemáticas, onde o desejo é dominante e o desejo é a causa do sofrimento, cria angústia, cria aquilo que no Ocidente chama-se de inferno, até aquelas regiões espirituais mais elevadas, mas aonde ainda há desejo. É preciso ir além, dizer eles, porque existe uma possibilidade de sair-se desse fenômeno palingenésico, rotatório, que é considerado fruto dessa ansiedade como de um modo geral. E então, saindo dessa roda dos nascimentos chamada Sansara, você estará livre para exercitar-se na vida divina tal como ela é.
beatitude, conhecimento e plenitude de modo geral. Essa é a pretensão fundada agora numa concepção reencarnacionista espiritualista. Mas como são esses bardos? São frutos da consciência pensante. Como são essas experiências? É a consciência que as cria, que as organiza, que as limita ou as constrói de forma mais ampliada de um modo geral. Essa tradição indiana tem uma correspondência muito clara com a descrição espírita em vários aspectos. E nós temos uma gradação imensa que nós podemos, a título de reflexão e de lembrança, tomar o nosso lar como modelo, isto é, experiência primordial, desde a vida mais sensorial, nas câmaras de regeneração, com angústias, dores e sofrimentos, depois de uma estadia naquilo que é tão temido pelos espíritas, o inferno espírita chamado umbral, nós podemos adentrar essas câmaras, viver sob o apoio do Ministério do Auxílio e progressivamente chegarmos aos estágios inimagináveis em termos de descrição, como aqueles que são da união divina. Mas o que é que acontece quando nós estudamos os relatos mediúnicos? A maioria de nós temos uma consciência estreita e limitada quando desencarnamos e nem sabemos que desencarnamos. Talvez agora estejamos ampliando a mesma, pois que estamos vivendo mais e tendo tempo de pensar esse tipo de situação. É uma novidade para a nossa civilização termos um grande grupo de pessoas vivendo mais de 70 anos. Não existiu isso nas outras encarnações, porque a maioria morria aos 30, aos 35, a expectativa de vida ao nascer era muito curta. E quando na Idade Média realizava-se um casamento sobre a égide do juiz local e depois da autoridade religiosa, e ele dizia até que a morte o separe, não era muito problema, porque a morte o separaria no máximo em 10 anos, e 10 anos passavam. Mas até que a morte o separe hoje, pode ser 70 anos de casado. Então, se é um mau casamento, é uma tragédia. Porque imagine você ficar prisioneiro de uma situação que é muito mais que 2 vezes a pena de alguém condenado por crime hediondo, que é 30 anos no Brasil. Então, mais de 60 anos. A vida era isso. E nossa experiência psíquica não está ligada a esta fase pós-procriação e crescimento de um modo geral. Aí isso nos permite pensar mais na vida, pensar mais na morte e adquirir uma consciência espiritual mais completa, mais rica, mais plena. E o que acontece? Mas boa parcela da história da civilização nasceu, cresceu, desencarnou e voltou para o plano físico sem nem notar a diferença. Simplesmente criou um mundo chamado espiritual, aquilo que no Livro dos Espíritos é intitulado de erraticidade, muito parecido com a Terra, muito copiado. Então vocês veem, por exemplo, as experiências mediúnicas relatando a cultura mais antiga das primeiras tribos, encarnados e desencarnados se pareciam. As forças chamadas manas e orenda, inclusive permitiu o que hoje nós chamamos de ectoplasmia, e que é até mais raro, mas para eles eram naturais. Na Bahia existia um tenente Baraúna, que ele conviveu com o Marechal Rondon, demarcando as fronteiras do Brasil. E ele, como todo bom descendente de português, ao andar pela Amazônia, pelo Acre atual, ele conheceu a Índia e descobriu o caminho para as Índias. E a filha do pajé se tornou esposa dele. E com isso ele teve acesso a todas as funções da tribo. E lá ele verificou que às sextas-feiras, não sei por que às sextas-feiras, os índios não tinham o mesmo calendário, mas ele disse que era sexta-feira, noite de lua cheia, tinha reunião mediúnica de materialização. Se nós fizermos aqui, parece que a luz lunar dissolve o ectoplasma, mas na selva amazônica não. Mas a conversa era a seguinte: o pajé desencarnado reaparecia e discutia os problemas de sobrevivência da tribo. E ele se recorda, me contou, que havia uma criança que tinha desaparecido. E eles disseram: não procure durante a semana, mas na próxima sexta-feira, na curva do rio tal, debaixo da árvore, cheguem cedo, porque ela vai precisar de auxílio, porque estará precisando de água e de alimento. Mesmo sendo na curva do rio, ela precisava de alimentos e de água do gênero. E o pajé conversava assim, só que a tribo não sabia
que estava ali diante do desencarnado. Era alguém que sumia e aparecia, como as crianças pensam na idade infantil. Quando a mãe desaparece, parece que sumiu. Então eles conviviam lidando com as questões materiais como se não houvesse nenhum problema nesse tipo de interexistencialidade. Não havia medo, não havia angústia da morte, não havia esse tipo de sentimento, porque também não havia consciência muito clara dessa corporalidade. Mas em outros grupos já é diferente, já acontece diferente. E eu me recordo das experiências dos anos 60, dos anos 70, basicamente, na minha terra, onde o médium, um dos médiuns era meu pai, e ele tinha vários amigos. E numa certa época, a idade vai passando, os amigos vão desaparecendo. E eu me recordo de uma visita que eu fiz à cidade, e ele dizia que, você se lembra, quando você era criança, aqui morava Zé Marcelino, que era pastor, já desencarnou. Aqui morava Zinotério, sua evangelizadora, tudo casa vizinha, já desencarnou. E lá para as tantas ele dizia, eu já estou quase só, porque todo mundo da minha geração desapareceu. Mas mais recentemente, o Renato Nogueira, que morava ali naquele sobrado, também desencarnou. Só como ele tinha clarividência, ele viveu uma cena, no mínimo, hilariante. Ele estava na praça e a clarividência se abriu, na praça onde estava o sobrado, e quem lhe aparece? Renato Nogueira. E ele disse, aí eu mentalmente pensei, e aí, Renato? Era amigo, muito íntimo. Disse, pois é, peixinho, cheguei aqui, ele era muito católico, não achei o céu, nem o inferno, nem o purgatório, voltei para casa. E isto acontece com muita frequência, os egressos ao mundo espiritual recém-chegados não se desenlaçam da plateia de encarnados e continuam formando uma equipe contínua, interexistente, uma família ampliada, uma família espiritual, e convivem ali. E claro, dão palpites, influenciam, alguns trazem tristeza, outros trazem alegria, outros trazem dúvidas, outros ciúmam, né? Como André Luiz, quando voltou a orar, quando viu que a esposa não queria mais reportar-se a vida dele, aquele homem que estava casado estava lá, ele, no seu sentido másculo, para não dizer machista, eriçou-se todos, alguém tomou o meu lar. Ó, desencarnado, você não sabe que rei morto é rei posto? Hoje em dia disse em Salvador que o indivíduo só é viúvo até a porta do cemitério, porque logo logo as candidatas aparecem, né? Então a dita cuja não volte ao lar para reclamar, mas volta para conviver, volta para experienciar não acabadas relações, gestaltes, como se diz em alemão, abertas e não complementares. Estamos convivendo. O livro dos Espíritos é muito claro: de ordinário os Espíritos vos dirigem. E aí eu me lembro de um dos livros que a gente quase não vê hoje na literatura espírita, de um gaúcho chamado Fernando Duó, Apenas uma Sombra de Mulher. Ele escreveu vários livros contando histórias inspiradas. No Apenas uma Sombra de Mulher, a relação com o mundo espiritual é bem diferente. É porque o encarnado era um indivíduo de alta potência mental, do ponto de vista desse tipo de qualidade, mas de coração muito frágil, muito possessivo, muito dominante. E ele, enquanto encarnado, tinha uma amada chamada Belatriz, é o nome que é usado. Eu acho que ela era uma bela atriz, né? Mas ele a amava. E ele era capaz de perceber os espíritos que estavam interessados nela. E o que é que ele fazia? No texto do livro, na hora da vida onírica, ele ia atrás, porque ele era um comandante de falange espiritual encarnado, tal a potência da mente dele. Mesmo encarnado, ele continuava fazendo isso, e ele controlava os espíritos, e ai de quem pensasse sensualmente em Belatriz, porque ele captava os pensamentos, registrava e atuava no mundo dos desencarnados. Em suma, ele era um encarnado que obsidiava os desencarnados. Raro caso, né? Pelo menos na literatura, geralmente é o contrário. Não, tem obsessores que estão bem vivos e são capazes de lidar com esse mundo espiritual com relativa facilidade, porque tem uma experiência riquíssima nisso. Então as interações se dão como se nada tivesse mudado. Às vezes nós vemos relatos de jovens que são recebidos pela avó. Os livros
as cartas de Chico Xavier, psicografadas por Chico Xavier, aparece um desses casos. E então o indivíduo faz: minha avó, que saudade, a avó já está desencarnada. Aí ele faz lá para as tantas, depois daquele contato contagiante: minha avó, mas a senhora já morreu. E ela então não tem condições de dizer: pois é, e você também. Nós agora estamos juntos, a morte não existe. Mas nós não temos essa clareza e essa consciência, né, quando estamos em estado de vigília. Mas a vida continua. E de que forma ela continua? Aí eu me recordei então de narrar-lhes uma experiência que não tem nada a ver com a morte, mas dá a ideia do que é o céu, o inferno ou o próprio nada. Porque alguns entram nesse estado que eu chamei uma vez de nadificação, nada. E tem uma espécie de amnésia geral, desmemoriamento total. Nada acontece durante um longo tempo. Pois bem, a história é narrada no anedotário da pesquisa física sobre uma situação que Albert Einstein viveu. Ele se tornou tão popular, e não sabia por quê, ele mesmo confessava, ele não sabia porque tratavam-no como uma estrela de cinema da época do período áureo de Hollywood. Quando ele chegou nos Estados Unidos, saindo da Alemanha, ele teve que desfilar em carro aberto. Ele dizia: eu não entendo, porque eu não falo nada que o povo entenda. Eu escrevi uma carta e mandei minha teoria para Sigmund Freud, e ele me respondeu: não consegui compreender coisa alguma do que você escreveu. E ele é uma sumidade, um pensador dessa natureza. Einstein também devolveu. Quando Freud mandou toda a teoria da psicanálise para ele, respondeu: puxa, isso é mais difícil do que a teoria da relatividade, não entendi. Porque cada um na sua área desenvolveu uma certa qualidade. E um dia, então, cansado de ouvir perguntas: o que é a teoria da relatividade? E desta vez feito pela sua secretária, ele disse: olha, eu tenho uma resposta que ajuda o povo a entender isso. Quando você está namorando, que está muito satisfeita, 1 hora não lhe parece 1 minuto? Ela diz: parece. É mesmo, o tempo parece que voa. Pois bem, quando você quiser saber o oposto, fique despida, sente num formigueiro, daquelas formigas que mordem rápido, e você verá que 1 minuto lhe parecerá uma eternidade. Isso é a teoria da relatividade, dizia Einstein, para leigos de modo geral. Pois bem, esta teoria da relatividade do anedotário serve-nos para entender a noção muito bem caracterizada por Dante Alighieri na Divina Comédia. O inferno é eterno enquanto dura. Dura na consciência da pessoa. O paraíso, idem. Em outras palavras, é o estado de consciência fixado numa experiência que nos diz da durabilidade das nossas vivências no mundo espiritual. O nosso corpo limita isso. O sensório restringe. Mas como nós, enquanto perispírito, percebemos por todo o ser, então a vivência é intensa nesse sentido, qualquer que seja ela. Então, se estamos vivendo a experiência de crescimento evolutivo, a SESI, estamos caminhando para a bem-aventurança, assim será a nossa vida espiritual. E é claro que quanto mais enriquecida de experiências psíquicas vivenciais enquanto encarnado, mais fácil se adaptar à vida no mundo espiritual e ao seu crescimento. A mensagem de Sanson, o amigo de Kardec, no Céu e Inferno, é muito curiosa. Ele passou 1 ano doente, naquela época. Os tratamentos eram muito mais raros, não tínhamos o Sistema Único de Saúde na França, e, portanto, não tínhamos ainda a anestesia facilitadora, as dores eram intensas, mas ele combinou com Kardec, que aquele corpo já não servia muito, que assim que ele desencarnasse, se pudesse, ele viria narrar a sua experiência. E pasmem os lerdos e lentos. Antes do velório, ele já estava se comunicando, porque Kardec aproveitou para fazer uma evocação e perguntou-lhe como é que ele estava. Ele disse: olha, eu já estou ótimo, já sei que desencarnei, já me libertei das angústias do corpo em 8 horas. E Kardec perguntou-lhe o que ele achava. Comunicou-lhe que ia para o velório dele, para o enterro, e
faria um discurso. E ele respondeu: estou muito agradecido pelas palavras que você escreveu, porque eu já li o discurso, gostei muito. Você realmente é um amigo. Ele já sabia até dessa história, 8 horas depois. Ele dizia: eu vivi uma vida normal, relativamente comum, mas essas experiências espirituais na sociedade parisiense me facilitou reconhecer o que estava acontecendo. Logo após um momento de perturbação, tudo ficou diferente. Eu compreendi a situação, lembrei-me que deveria tentar avisá-los de como eu estava, por uma questão de gratidão por tudo que recebi nesse ano de sofrimento, e agradecer. E posso lhe dizer que não há nada descrito comparável à felicidade que eu vivo agora. Esse era um espírito feliz. Mas já existia um outro espírito infeliz que estava centrada na ideia de que ela era uma rainha. Ela foi uma rainha. E ela vivia tão infeliz no mundo espiritual, porque quando ela procurou súditos, não tinha ninguém para servi-la. Ela gritava, ela esperneava, ela fazia 1001 atitudes, e as pessoas passavam ao largo e não a reconheciam como rainha. Ela disse que isto era uma dor profunda, porque como é que ela, com tamanho poder e tamanha nobreza, era destratada naquele tipo de situação vivencial? Porque ela pensou que, uma vez desencarnada, continuaria no posto de rainha. É verdade, na imaginação dela continuava rainha, mas agora a realidade era outra. Os súditos não continuavam súditos daquela maneira. Então a vida no mundo espiritual, nessa faixa mais básica, próxima de nós, que às vezes alguns denominam de crosta terrestre, é muito parecido. A vida de lá é muito parecida com a de cá. Também na experiência serriense, eu me recordo que existia uma reunião mediúnica para mulheres que morreram grávidas, praticando aborto. Havia uma mortalidade, e ainda há, relativamente chocante, mesmo que seja baixa na atualidade, e essas mulheres continuavam grávidas no mundo espiritual. Impressionante, não? O feto estava ligado, o feto enquanto perispírito ligado ao perispírito. E para sair dessa cena e de ser uma aprendizagem para os encarnados, então se improvisava hospitais para fazer esse tipo de situação, e os clarividentes viam. Só que para a instrução dos encarnados, se criou uma reunião mediúnica em que elas se manifestavam, e era impressionante. O médium começava a sentir, homem, sinais de gestação, que não é nada agradável para os homens, se para as mulheres já não é tão suportável em alguns casos, imagine homem grávido. Eram as terças-feiras, e a pessoa que era médium, terça-feira de manhã, ela começava a sentir o ventre crescendo. O ventre não crescia, era uma percepção sensorial alterada. Depois ele começava a ver a gestante chegando e dizia: seu fulano, não falte hoje a reunião, é dia do meu atendimento, da minha operação. No mundo espiritual ela precisava da operação. E ele disse que era um dia inteiro por semana grávido, durante 30 anos, ou mais, um pouco mais do que isso. Quando eu conversei eram 30 anos. Façam as contas, 50 semanas por ano, 30 anos, 1.500 semanas por ano. São 1.500 dias de gravidez. O que equivale, na prática, a pelo menos 5 gestações e um pouco mais. Para os homens isso é muito. Mas ele vivia disso. E quando lhe perguntaram por que isso, o guia espiritual explicou: porque você era comandante de uma clínica de aborto na outra encarnação, agora você está trabalhando para recuperar as mortas do aborto, nesse tipo de situação. E certa feita, ele estava em Salvador, já idoso, àquela altura, e eu o encontrei. E ele não estava com uma boa noção de calendário e de tempo. E eu resolvi me distrair com ele. Quando chegou no dia de terça-feira, eu perguntei para ele, me perguntou: que dia é hoje? Eu disse: quarta. Era um teste do cientista aqui fazendo. Quarta-feira. Ele disse: que bom, é quarta-feira. E foi passando o dia. Aí ele voltou e disse: que dia é hoje? Eu disse: por que o senhor está perguntando novamente? Porque a barriga está crescendo. E não é dia de quarta. E aí continuou. Mais tarde ele: que dia é hoje?
Eu disse, nova pergunta. Por quê? Porque apareceu aqui umas mulheres grávidas e dizendo, é hoje. Devia ser terça hoje. Você me disse que era quarta? Pois é que o calendário estava alterado. Mas nem mesmo ele, com a noção menor de tempo, já estava com a patologia, perdia aquele automatismo da terça-feira. A vida no mundo espiritual, tal como ela é. Mas é só isso? Não, de forma alguma. O inimaginável existe. As vidas superiores são indescritíveis, e a gente vai entender, motivo de uma das perguntas pela manhã, porque foi tão fácil Dante escrever a Divina Comédia contando que era o inferno. Mas o paraíso dele saiu fraquinho em matéria de convencimento. E mais que isso, quando ele chegou às portas do paraíso, quem o guiava não pôde entrar com ele. Teve que trocar de inspiração naquele momento. É porque é mais fácil conhecer essa região espiritual tipicamente humana do que aquelas regiões de angelitude, de comunidade de espíritos puros, de vivências muito mais ricas e mais significativas do que a que nós estamos acostumados. Nós sabemos que existem mundos espirituais onde não há nenhum sofrimento. Eu estou querendo ir para lá, custe o que custar. Recentemente, encontrando com o professor Divaldo Franco, escreveu O Amanhecer de uma Nova Era, e aqueles espíritos que vêm estagiar na Terra, estão se preparando para encarnar no texto do livro, eu me aproximei dele e lhe perguntei, o que é que o senhor sente quando psicografa um livro desse? E ele me respondeu, Peixinho, a felicidade é indescritível. Eu digo, pelo menos isso na mediunidade, né? A felicidade é algo extremamente presente nesses momentos. E eu disse a ele, o senhor, professor, eu chamo às vezes de professor, às vezes de Di na intimidade. O senhor sabe que já existe o programa Ciências Sem Fronteiras? A Universidade Brasileira, o MEC lançou. Você já ouviu falar? Pois é, eu quero agora vida espiritual sem fronteiras. Não dá para perguntar para Manel Miranda como é que eu posso fazer um estágio lá nas Pleiades? Como é que é o critério para chegar lá? Ele olhou, deu aquela risada assim. Como quem olha um peixe e diz, para chegar lá vai dar trabalho. Mas eu fiquei curioso, eles não estão vindo aqui? Eu quero fazer um estágio lá. Por que não? Volta então à frase de encerramento da entrevista. Eu sou pequeno, mas só fito os Andes. Cego, mas só quero luz. Porque a gente não se pensa nessa vida espiritual como espíritos de primeira ordem, então ficamos nesse mundo de provas e expiações. Para alguns evoluiu, porque agora, na gastronomia baiana dos espíritas, é espia e prova. Entenderam, né? Chega a comida, espia e prova. E resolve o seu problema. Para melhorar essa situação, vale de lágrimas. Aproveita-se a oportunidade e cria-se um negócio de vender lenços, pelo menos já melhora o resultado da experiência direta. Mas isto é o nosso modo, mais ou menos, pessimista de olhar o mundo espiritual. Lá estão espíritos também evoluídos, com o qual nós podemos contactar e viver experiências indizíveis, como Paulo de Tarso descreveu. Conheço um homem, está escrito no Atos dos Apóstolos, que não sei se no corpo ou fora dele, e foi visitar o terceiro céu. O terceiro céu era porque exigia aquela noção cosmogônica grega de 7 camadas celestiais. E ouviu palavras inefáveis. Ele encontrou-se com Abigail no relato de Paulo Estevão. Era um mundo indizível, do ponto de vista da linguagem humana. É a experiência noética, luminosa, a experiência transcendente, muito bem descrito na literatura de William James e de muitos místicos, inclusive de alguns vivenciadores espíritas, como Eurípides Bassanufo. Pois bem, esse mundo espiritual é de uma beleza fundamental, de uma riqueza imensa de possibilidades, que podemos adentrar de alguma forma, até chegarmos a transcender aquilo que chamamos de erraticidade e podemos assim encontrar a plenitude que aspiramos na comunhão com Deus. Mas essa gradação toda existente, que é um espectro imenso, faz com que a gente se pergunte para como eu estarei pós-desencarnação. Eu posso lhes assegurar
com um certo grau de segurança que estaremos exatamente como estamos, em termos de consciência. Exatamente como estamos. Com um detalhe, a percepção disso vai ser ampliada. Então, se estamos no paraíso, viveremos no paraíso. Se estamos no inferno, ainda conseguiríamos saber o que é o inferno. E eu me recordo, então, de um personagem encarnado por Chico Anísio, num dos seus quadros. Esse eu reputo um dos quadros mais brilhantes dele, em que ele fazia o papel de um profeta. E ele era consultado por muita gente. E tinha sempre um discípulo do lado. E numa dessas situações, alguém chegou e perguntou: profeta, eu estou querendo morar em São Paulo. Que o senhor acha dessa ideia? E então o profeta lhe perguntou: como é a sua cidade? O que é que você acha dela? Esse profeta: é uma cidade medíocre, é terrível, é pura fofoca, é pura confusão, as pessoas não se entendem, pensam pequeno, não querem ir para lugar nenhum a não ser viver aquela vida cotidiana, vive se degradando o tempo todo, é a injúria, a calúnia, a maledicência. Isto é a minha terra. E o profeta, então, sério, disse: então não vá para São Paulo. Disse: por que, profeta? Porque São Paulo é uma metrópole, que é isso aí ampliado. Então não vá para São Paulo. Ele saiu e disse: vou pensar. E chegou uma outra pessoa e disse: profeta, eu vim com um plano e gostaria que o senhor analisasse. Eu quero morar em São Paulo. E ele disse: como é a sua cidade? Ah, que burgo maravilhoso, de pessoas que são cotidianamente presentes uma na vida das outras. São criaturas singulares, que a gente aprende muito nessa convivência. Nós lá temos relações fraternas, mas ainda assim eu quero ir para São Paulo. Ele descreveu uma cidade maravilhosa. E aí o profeta disse: então vá para São Paulo. Você encontrará São Paulo desse jeito que você está descrevendo. Ele disse: que ótimo, meu plano foi aprovado. Quando ele saiu, o discípulo que assistiu a 2 entrevistas disse: profeta, há algo de estranho. Como é que São Paulo pode ser o inferno e o paraíso dessa forma? Ele disse: é porque cada um encontrará em São Paulo a cidade que carrega dentro de si mesmo. Esta é a região espiritual. Então não precisamos fazer cálculos de bônus hora para saber se já temos suficiente para garantir uma casa em nosso lar. Basta viver na plenitude do imediato, do temporal, e se perguntar, e a consciência nunca nos negará uma resposta significativa em estado de oração ou em estado de meditação: eu estou fazendo o melhor que eu posso nas circunstâncias que se apresentam? Eu estou cumprindo o meu objetivo primordial? Se fôssemos lembrar a linguagem de Alexandre, aquele de Missionário da Luz, inspirador das lições deste livro, eu estou me pretendendo ser um completista, isto é, aproveitando todas as oportunidades que me aparecem para me desenvolver, me qualificar, experienciar a vida crescente de espírito, que é para isso que eu estou na Terra. Se estiver fazendo isto, estaremos resolvidos. Se não, cuidado. Cuidado, porque nossa mente vai inventar alguma esperteza para tentar ganhar o reino dos céus sem a força necessária, seu trabalho necessário. E eu me lembro de um desses contos narrados na literatura mediúnica, de um indivíduo, se eu não me engano foi Humberto de Campos, o meu irmão X que contou de um indivíduo que, por medida de segurança, anotou os 10 mandamentos que ele fazia, porque se ele chegasse no mundo espiritual e não fosse bem tratado, ele mostraria como ele se comportou. E em chegando lá, disseram-lhe que ele não podia ascender a regiões espirituais elevadas, porque a sua densidade específica perispiritual não lhe permitia. Disse: mas não é possível. Eu, por acaso, entre aspas, tive o cuidado de anotar todos os meus comportamentos, as minhas atitudes, para avaliar adequadamente, caso houvesse um julgamento que eu considerasse indevido. E tirou então uma lista dos seus mandamentos. É a esperteza humana tentando driblar a lei natural, a lei de causa e efeito. Só que quando ele mostrou
Um momento, disse o orientador espiritual. Nós também temos aqui um caderno similar. Você fez o seu, nós fizemos o seu com os seus complementos. E aí ele começou assim: respeitei todas as religiões. E o guia conferiu e disse: correto, respeitou todas as religiões. Mas aqui está embaixo escrito: mas não serviu a nenhuma. E aí prosseguia: nunca usufruí de direitos dos vizinhos, ou de vantagens em relação aos vizinhos. Nunca precisei de ajuda dos vizinhos, nunca solicitei, melhor dizendo, a ajuda dos vizinhos. E o guia disse: correto, está anotado a mesma coisa aqui, você procedeu dessa maneira. Mas tem algo embaixo, que é com o único espírito de não ser incomodado também pelos vizinhos. Era o motivo dele fazer isso. E assim sucessivamente, ele mostrou que a esperteza não funcionou, porque os 10 itens tinham um complemento, que era aquele que dava a sua densidade específica. Então, não vamos nos gastar procurando espertezas, vamos nos ocupar de realizar a nossa vida psíquica, a nossa vida espiritual, de tal maneira que quando nós sairmos do ergástulo físico, como lembra um adágio popular, todos chorem e só nós estejamos a sorrir. Não é assim que a tradição espírita recomenda. Uma pesquisa feita numa região próxima de Salvador mostrou que os espíritas têm um excelente conceito nessa cidade, mas tem 2 grandes defeitos. O primeiro deles é que os templos espíritas não são muito bem cuidados em termos de fachada. Alguns nem o letreiro direito tem. A população reconhece isso. Para identificar é um problema. E o segundo defeito dos espíritas é que eles são muito frios no enterro. Não choram nessa cidade. Vejam vocês qual é a compreensão que o povo tem da nossa conduta de um modo geral. Mas então, como nós chegamos aqui e normalmente todos riam e nós, crianças, chorávamos, façamos de tal maneira que haja uma inversão. Mas cuidado para não continuar materialista e viver uma tentativa de esperteza. Fazer testamento. Que engodo. E eu me lembro de uma cena também narrada por um desses espíritos, quando ele escreveu lá: deixo a fazenda para fulano, deixo. E ele tinha uma ama de leite, escrava, que já estava desencarnada e que disse assim: deixou porque não podia trazer, somente por isso. Isto é o engodo do materialismo, mesmo nos arraiais que pensam alguma espiritualidade de alguma forma. Então não nos enganemos com nada disso. E digamos a nós mesmos que estamos aqui para realizar o divino, porque toda a vida é divina. Se assim o quisermos, toda a vida pode ser plenitude, toda a vida pode ser alegria de viver. E nós podemos então finalizar dizendo que a melhor maneira, Teresa d'Ávila, e depois um espírito chamado Yoguin, entronizou como conceito básico. Uma espécie de mantra que finalizamos desta forma, estando no mundo: que nada me perturbe, que nada me amedronte. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Só Deus pode atender às nossas plenas necessidades, como espíritos que caminhamos para Ele em termos de consciência.